perceberam como parece que os homens estão cada vez mais fracos emocionalmente? Pois é, esses dias eu vi um vídeo que assim, gente, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. No final eu ri porque não tem como não rir desse vídeo. É muito cômico, muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito triste. Como que isso representa uma boa parcela dos homens atualmente? E o vídeo foi o seguinte, né? Tá rolando o BBB 2026 e aí tem o Juliano Floss, eu não sei como é que fala sobre o nome dele, mas tem um vídeo que tá circulando de ele chorando, assim, chorando horrores porque sujaram a blusa que tá com o cheiro da namorada dele. Tipo, ele chorando muito por conta disso. Deixa eu botar aqui pra vocês o vídeo, pra vocês entenderem por que é engraçado. Lá sem Nossa, óculos. tirou o cheiro inteiro dela, mano. Não tirou. Não tirou desse canto aqui, Não lá tirou. tem mais. Calma, não tirou. Não tirou. Relaxa, velho. O abraço eu deixo por sua conta. Eu sei que tudo vira uma tempestade aqui. Agora eu vou achar, o moleque tá exagerando, mas Não, pô, então- é a única coisa que eu tinha. Acho que isso aqui só é justificável se ele tava bêbado ou alguma coisa do tipo. Só que, enfim, não sei se é o caso e esse vídeo aqui não é pra falar mal do Juliano ou falar exclusivamente dele. Quero falar com vocês sobre essa questão de como que tá a masculinidade dos homens hoje em dia. Porque vocês já perceberam que durante muitos anos sempre circulou aquela frase de que homem não chora, homem que chora é fraco, homem que chora é aquilo. Então, foi estruturado nos homens durante muito tempo de que eles não podem chorar, de que homem chorar é errado. Só que hoje em dia parece que vem tendo toda uma inversão desse contexto e a gente saiu do extremo oposto de pais de famílias criarem seus filhos para serem homens extremamente masculinos, homens extremamente másculos que lidam com as dores sem querer demonstrar o seu sentimento, para um outro oposto em que a gente vê homens extremamente fragilizados, homens extremamente afeminados, e o grande problema disso é muitas mulheres tendo que assumir a masculinidade desses homens dentro de um relacionamento. Porque se o homem não consegue ser homem, alguém vai ter que ser o homem. E aí, nesses casos, acaba sendo a mulher. Então a gente passou daquela história de homem não chora pra ter homens extremamente hipersentimentais e afeminados. Quando eu falo afeminado, não entenda que eu estou chamando o cara de gay, porque isso aí já é outra história. Eu tô falando de homens que estão em relacionamento com mulheres, mas que têm atitudes nada masculinas. E um ponto que eu quero levantar aqui com vocês é de que sensibilidade é muito diferente de fragilidade emocional. Um cara que é um cara sensível, um cara que entende as dores da sua parceira, um cara que é sensível com o mundo, com os outros, um cara que tem a capacidade de expressar bem os seus sentimentos, de demonstrar bem os seus sentimentos para sua parceira, isso é muito bom. Ter um cara sensível ao seu lado, isso é muito bom, isso é um ponto muito positivo. Agora, se você está com um cara que tem fragilidade emocional, isso é um ponto extremamente negativo pra você. Por quê? Nós mulheres já somos seres que somos naturalmente mais emocionais. Nós geralmente temos muito essa fragilidade emocional. Então a gente é muito mais emotiva, a gente é muito mais impulsiva. Então, quando acontece qualquer problema, vocês podem reparar que geralmente a mulher é a pessoa que acaba se descontrolando emocionalmente, então não consegue lidar tão bem com aquele problema, não consegue racionalizar esse problema tão bem. Isso é uma coisa normal, principalmente por conta dos nossos hormônios. Já o homem é o cara que, principalmente por conta da testosterona, que mantém muito mais alerta, toda essa questão primitiva mesmo de ser o caçador, de proteger a tribo e tudo mais, ele é o cara que, seguindo a ordem da masculinidade, ele deveria ser a pessoa que racionaliza aquele problema, te ajuda a encontrar qual que é a melhor situação e não o cara que se desespera junto com você. Porque imagina, se você tá no meio da rua, não sei se vocês já viram aquele tipo de vídeo que assim, a mulher tá no meio da rua, junto com um cara, acontece um assalto e ao invés do cara proteger a mulher, ele sai correndo e deixa a mulher pra trás. É justamente esse tipo de homem que a gente acaba vendo cada vez mais hoje em dia e é justamente esse tipo de homem que eu acredito, posso estar errada, mas eu acredito que esse menino desse vídeo que eu mostrei pra vocês, ele seria. Porque ele demonstra ter muita fragilidade emocional. E é aí que tá o problema. Porque dentro de um relacionamento, é bíblico isso, tá? Não tô tirando da minha cabeça. O homem e a mulher tem que ter essa divisão de papéis bem estabelecida. Não tem como dar certo um relacionamento em que os dois fazem o mesmo papel, ou então que os dois fazem o papel do outro. O homem tem que ser esse alicerce emocional. E se você não tem isso, se você tem um cara do seu lado
que é emocionalmente estável, uma pessoa que não tem o emocional bom, isso vira um grande problema pra você. Então o que eu quero trazer aqui pra você é, se você tá conhecendo um cara e você vê que ele é muito frágil emocionalmente, já fica aí um sinal de alerta pra você. Porque quando vocês tiverem algum problema, vai sobrar pra você se tornar o homem da relação e fazer um papel que naturalmente não deveria ser seu como mulher. E eu não estou falando aqui que, pronto, se você tá saindo com um cara, você vê que ele tá frágil emocionalmente, não é um cara que serve, já era, tem que parar de sair com ele. Não é isso. Pode ser que ele tá simplesmente passando por uma fase da vida dele que ele tá mais sensível emocionalmente. Isso acontece, tá tudo bem. Você não vai começar a se relacionar com um cara perfeito. Não. Isso é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, né? Que relacionamento é uma construção. Mas você tem que saber identificar se isso é realmente uma fase daquele cara ou se ele é um cara que já é assim desde sempre, que é uma pessoa extremamente frágil emocionalmente e não buscou se melhorar. E se isso não aconteceu até hoje, não é o seu papel de mulher querer melhorar isso no cara. A gente não tem que ficar tentando consertar os outros. E outro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é, não tem problema um homem chorar. Não estou falando aqui, não tô sendo aquela mulher red pill que vira e fala assim, ai, homem não chora. Acho errado isso. Não é isso que eu tô falando. Tudo bem, um homem chorar, a gente chora, qualquer pessoa chora. Mas o problema é quando esse choro vem da incapacidade desse homem de lidar com o mínimo do desconforto, que foi o caso desse vídeo que eu mostrei pra vocês. Qual que foi o grande problema que apareceu pra ele? O grande problema foi que simplesmente sujaram a camiseta que tava com o cheiro da namorada dele. Isso realmente é o suficiente pra conseguir balançar totalmente a estrutura do cara e fazer ele chorar horrores por causa disso, se desestabilizar emocionalmente. Agora imagina, pega a instabilidade emocional desse tipo de pessoa que eu mostrei pra vocês e aplica no dia a dia de um casal, você tendo que conviver com um tipo de cara parecido com esse, por exemplo, se vocês têm um filho. Imagina na primeira adversidade que aparece, sei lá, o bebê começa a ter febre, assim, no meio da noite. O papel do cara é justamente aquilo que eu falei, de trazer essa segurança pra mulher, de conseguir nos acalmar, de conseguir ser a razão. Vocês realmente acham que esse tipo de cara que eu tô falando pra vocês, diante de uma situação dessa, vai conseguir racionalizar, ter a masculinidade de falar, não, vamos fazer isso, tá tudo bem, vamos levar no médico, tá. Muito provavelmente é o tipo de cara que vai se desesperar, vai virar pra você e falar, socorro, o que a gente faz? E aí você vai ter que cuidar do cara e do bebê que tá doente. Você já pensou nisso? São pequenas atitudes que você consegue reparar em um cara lá no início do relacionamento, quando você tá ficando com ele, que demonstram coisas, demonstram consequências que pode acontecer lá no final se você tiver um filho com ele. E uma coisa que, assim, eu sempre admirei muito no meu marido, que foi uma coisa que, irracionalmente mesmo, eu acho que eu no começo não parava pra pensar, tipo, nossa, eu gosto muito disso, isso é uma das coisas que mais me fazem querer ter uma família com ele. Eu acho que eu não racionalizava isso, mas é uma coisa que aflorava no instinto feminino, é o fato de eu ver que ele é uma pessoa que me trazia segurança no sentido de ser uma pessoa proativa, de resolver problemas sem eu ter que pedir e de sempre buscar ser essa estrutura mais racional do nosso relacionamento e me deixar exercer o meu papel mais feminino de ser a pessoa mais emocional. Então, um exemplo pra vocês. A gente viajou ano passado, né? A gente foi para os Estados Unidos e ele foi a pessoa que, assim, ele montou toda a nossa viagem. Então, ele foi lá, comprou as nossas passagens, escolheu o melhor dia, escolheu os assentos no avião, porque são tudo coisas que, assim, demandam logística, a pessoa tem que pensar, tem que planejar qual que é a melhor forma de fazer isso. Então, ele foi lá e fez isso. Ele planejou o nosso roteiro, ele comprou o Airbnb, ele alugou, escolheu onde que ficaria o melhor lugar, ele foi lá e escolheu qual que seria o carro que a gente ia alugar, onde que a gente ia alugar, o que a gente ia fazer. Então, assim, é uma pessoa que eu consigo deixar responsabilidades na mão dele e eu sei que ele vai resolver. E isso eu consegui perceber nele desde o começo. Então, por exemplo, no nosso primeiro encontro, eu já tava analisando essas pequenas coisas nele sem perceber. Então, será que ele foi pontual com o horário que ele marcou comigo? No caso, o meu foi. Outra coisa, se a gente tá andando assim na rua, se a gente tava andando, será que ele me coloca mais pra dentro na calçada e ele fica mais do lado de fora? Então, será que ele tem esse senso de masculinidade, de proteção comigo? Outra coisa que conta muito. Inconscientemente, nós mulheres percebemos isso. Será que ele é um cara que tá sempre se preocupando se eu tô bem, se eu preciso de ajuda com alguma coisa? Então eu sempre tive muito essa segurança emocional da parte dele. Eu sabia desde sempre que ele é o tipo de homem que não vai se desmontar por qualquer coisa. E eu não sei vocês, mas eu percebo muito que hoje em dia, muitos homens estão perdendo essa masculinidade. E uma grande representação disso tudo que eu tô falando é aquele tipo de cara que tem até um termo que as mulheres estão usando isso. Deixa eu lembrar qual que é o termo, calma. Eu vou lembrar.
Lembrei. É o homem disfuncional. Gente, eu achei muito engraçado quando eu vi esse termo, porque o homem disfuncional, ele reflete muito o homem que não é masculino. Então é aquele tipo cara que pra ele fazer alguma coisa, você tem que literalmente desenhar pra ele. Eu vi até uma história esses dias da mulher falando que ela pediu pro marido dela ir no mercado pra comprar coisas pra fazer, sei lá, acho que era um estrogonofe. E aí, beleza. Ele foi, só que ela deixou o celular dela no silencioso e ele começou a ligar pra ela, desesperado, perguntando: ai, o que eu trago? O que eu trago? Não sei o que eu trago. E aí ela acabou não respondendo e o cara voltou sem nada. Ele não comprou nada. Ela fez um pedido pra ele: vai no mercado pra gente, compre coisas para fazer estrogonofe. O que um homem funcional faria? Ele iria no mercado e iria comprar um frango, um creme de leite, um ketchup, tudo mais. Mesmo que ele não soubesse exatamente o que precisa, mesmo que ele não soubesse exatamente qual que é a marca, ele iria no mercado e daria o jeito dele de trazer as coisas que ele acha que é o necessário. E não só isso, né? Se fosse um cara realmente funcional que exerce sua masculinidade, ele já teria reparado o que a mulher dele utiliza para fazer essas receitas e ele saberia exatamente o que comprar. Mas não, nesse cara, o cara voltou com nada e ainda culpando a mulher porque ela não tinha atendido o telefone. Então é o tipo homem disfuncional que ele tem que ligar pra mulher pra perguntar exatamente o que ele tem que fazer. A mulher tem que desenhar até qual que é a marca do ketchup que tem que comprar, senão o cara não consegue fazer. Eu tô vendo isso uma coisa muito normal hoje em dia. Ou então até mesmo, vamos colocar o exemplo de paternidade. Pra cuidar do filho, tem muito pai, tem muito homem que a mulher tem que desenhar o que o cara tem que fazer pra, por exemplo, colocar X roupa pra ir pra X lugar com o filho. A mulher tem que ir lá e escolher a roupa, porque senão o cara vai pegar e vai colocar qualquer roupa, vai botar uma blusa com a calça que não combina com nada. É o típico homem disfuncional. Então, enfim, queria trazer essa reflexão aqui pra vocês, principalmente pras meninas mais novas, de 14, 15, 16 anos, que estão começando a se envolver com alguém, estão tendo os primeiros encontros, pra vocês prestarem muita atenção nisso. Será que você tá se envolvendo com um homem que é disfuncional, com um homem que não exerce a sua masculinidade, com um homem que é extremamente emocionalmente frágil? São coisas que, assim, vale muito a pena você prestar atenção desde o começo, porque essas pequenas atitudes que ele tem, por ser uma pessoa muito frágil, pode ser que lá no futuro torne um puta peso nas suas costas. Então, são coisas que eu com certeza prestaria muito atenção desde o começo. Então, enfim, se esse vídeo te agregou em alguma coisa, fez sentido pra você, considere se inscrever nesse canal. E é isso. Beijos!